Nossa nova vizinha acha que ela é dona do prédio. Eu sou uma mulher de 31 anos, moro em um prédio com 6 unidades, apartamentos para quem não é australiano. Há um mês, a unidade acima da minha foi colocada à venda e vendeu rapidamente, com o novo proprietário se mudando há menos de uma semana. Hoje de manhã, levantei-me e fui tirar o lixo, quando encontrei um bilhete grudado na minha porta. Sinceramente, pensei que fosse um tipo de bilhete de "sou novo no prédio", sabe? Oh, como eu estava enganada! Caro inquilino, eu recentemente comprei seu prédio e gostaria de me apresentar. Meu nome é blá blá, não vou colocar o nome verdadeiro dela, e acredito que você me achará uma proprietária justa. No entanto, tenho algumas regras. Todos devem estar em seus apartamentos até às 21 horas. Se você pretende ficar fora após esse horário, sugiro que procure acomodação em outro lugar. Animais de estimação não são permitidos. Se você tiver algum, eles devem ser realocados antes de eu fazer uma inspeção, caso contrário, chamarei o fiscal para removê-los. Este é o único aviso. Farei uma inspeção mensalmente e você deverá estar presente para responder a quaisquer perguntas ou enfrentar o despejo. O não pagamento do aluguel no prazo resultará no seu despejo. Se todos seguirmos essas regras, tenho certeza de que nos daremos bem. Atenciosamente, blá blá. O que? Diabos! Acabei de ler. Curiosidade sobre o meu prédio: todos nós possuímos nossas próprias unidades, ninguém realmente possui o prédio inteiro. Não vou mentir, quando cheguei à parte número 2, tive um leve ataque de pânico porque tenho gatos e não tinha como me desfazer deles antes de me lembrar de que compramos nossa unidade logo antes do Natal. A alugamos de uma amiga anteriormente quando ela me disse que estava pensando em vendê-la, a compramos, nem precisamos nos mudar. Então, de certa forma, ainda parece que estamos alugando, mas na verdade somos proprietários da nossa unidade. Agora, não sou muito boa em confrontar alguém, costumo ficar muito nervosa, mas naquele momento eu estava bastante irritada, então subi as escadas e bati na porta dela. Sabe aquele pressentimento que você tem? E estava certíssima. Aquela porta se abriu e lá estava uma Karen, com cabelos mais loiros que os meus, unhas longas e coloridas. Ela não parecia feliz em me ver ali. Me apresentei e expliquei que morava no andar de baixo e que queria conversar com ela sobre o bilhete. Ela começou a falar por cima de mim, explicando que sua carta continha regras básicas e até uma criança poderia entendê-las, e que se eu não gostasse de suas regras, poderia entregar uma carta de rescisão. Uau! Eu perguntaria se as pessoas realmente são tão arrogantes assim, mas trabalho no varejo e poderia responder minha própria pergunta. Eu disse a ela que na verdade eu era proprietária do meu apartamento, que ela não tinha comprado o prédio inteiro, apenas sua própria unidade, e que ela não podia impor nada mencionado em seu bilhete. Ela não gostou nada disso. Começou a gritar comigo, dizendo que sim, ela tinha de fato comprado o prédio inteiro e que o descumprimento de suas regras resultaria no meu despejo. Eu estava começando a pensar que talvez estivesse errada quando outra vizinha abriu a porta. Ela saiu e perguntou qual era o problema e se ela poderia parar de gritar, pois trabalhava à noite e estava tentando dormir. Expliquei a ela que estava tentando explicar que ela tinha comprado o prédio e ela começou a gritar novamente. Minha vizinha pediu para ela parar e então disse a melhor coisa que eu ouvi naquele dia. Você é burra? A mandíbula dela caiu enquanto ela explicava o quão errada ela estava e que ela, na verdade, fazia parte do comitê de condomínio, algo parecido com uma associação de moradores que supervisiona o prédio, e que ela não tinha o direito de fazer regras para todos. Ela nos olhou com desdém antes de bater a porta. Agradeci a ela e ela disse que, durante todo o tempo em que morou lá, nunca havia visto alguém tão arrogante. Eu ganhei mais de $5.000 no tribunal após um acidente de carro que eu causei? Antes de começar a história, vou fornecer algumas informações. Desculpe, mas isso pode ficar um pouco longo, mas espero que valha a pena. Eu, há 22 anos, homem, trabalho na construção civil e coordeno algumas equipes como chefe, porque trabalho nesse ramo desde que comecei a trabalhar nas férias de verão, aos 14 anos, isso é legal no meu estado. Com isso dito, tenho muita experiência e recebo um salário muito bom. Para o meu trabalho, preciso de uma caminhonete que possa puxar muitos trailers e também possa entrar em locais de trabalho complicados, especialmente no inverno, então eu dirijo uma nova picape levantada. Enfim, vamos lá.
Cerca de 4 meses atrás, eu terminei o trabalho um dia e realmente não estava com vontade de cozinhar, então decidi pegar o confiável Big Mac no McDonald's. Bem, depois de pegar meu pedido, eu ia sair do estacionamento para ir para casa e estava olhando com atenção para a minha esquerda para ver o quão movimentada estava a estrada antes de ir para lá. Bem, eu não estava prestando muita atenção ao que estava acontecendo na minha frente. Enquanto estava avançando devagar, alguém que estava na minha frente parou e também não estava prestando atenção. Acabei batendo levemente no espelho dele e arranhando a porta com a frente do meu carro. Imediatamente, dei ré e desci, verifiquei se o cara estava bem e me desculpei, sabendo que era minha culpa, e perguntei a ele se ele queria chamar a polícia. Vamos chamá-lo de Brent. Brent disse, e não, mano, está tudo bem. Se você me der as informações do seguro, acho que podemos resolver isso. Eu concordei com isso, já que não houve danos no meu carro e não é necessário chamar a polícia para um acidente que ocorre em um estacionamento privado, aí isso será relevante mais tarde. Trocamos informações e ele parecia legal, então eu disse a ele para fazer um orçamento dos danos e que eu pagaria em dinheiro para que minha taxa de seguro não aumentasse, desde que ele concordasse. Ele disse que estava tudo bem e nós dois simplesmente fomos embora, e eu me senti um idiota, mas, no geral, Brent parecia ser uma pessoa legal e eu esperava que pudéssemos resolver isso sem problemas. Passa um mês e eu não ouço nada de Brent nem da oficina para a qual o enviei. Sinceramente, não estava muito preocupado com isso, porque se ele decidisse não fazer os reparos, era problema dele. Bem, ele me liga um dia, por volta do meio-dia, dizendo que não consegue se lembrar do meu nome e que queria dizer aos caras da oficina que o enviou lá porque parecia que nos conhecíamos. Eu disse meu nome a ele e os caras da oficina deram a ele um desconto, tenho certeza de que eles dizem isso para todo mundo, haha. Ele me envia o orçamento dos danos e dá um total de $2.403. Isso era mais do que eu imaginava, mas eu disse para ele fazer os reparos e que eu cuidaria da conta depois, e foi isso. Ele desligou, disse que estava tudo bem, e eu segui com o meu dia como de costume. Passa mais um mês e eu não ouço nada até que Brent me liga novamente enquanto estou no trabalho e diz, e aí, irmão, falei com a oficina e eles disseram que não vão poder me atender por mais umas 2 semanas, e talvez cobrem mais se encontrarem mais danos. Eu digo, ok, tudo bem, só me avise, cara. Espero que tudo corra bem para você, sinto muito pelo inconveniente. Ele parece aceitar numa boa, e estou realmente tentando ser uma boa pessoa. Ele responde, bem, depois de conversar com minha esposa, tudo bem se você quiser escrever um cheque de $2.500 e considerarmos isso como quitação. Tudo bem para você? Isso me pareceu estranho. Por que diabos alguém não gostaria que os reparos do veículo fossem totalmente pagos? Eu digo, ok, cara, vamos marcar um horário e local para nos encontrarmos, e eu te pago. Ele gostou da ideia e encerrou a ligação dizendo que me informaria. Mais um mês passa e eu não ouço mais nada. A essa altura eu já estou ficando cansada e só quero que essa situação pare de me incomodar. Ele me manda uma mensagem às 23 horas, uma noite, perguntando se podemos nos encontrar na cidade. Eu achei isso meio desrespeitoso porque eu estava quase dormindo e tinha que trabalhar às 5 horas da manhã no dia seguinte. De qualquer forma, eu disse que tudo bem e peguei meus $2.500 em dinheiro e fiz um contrato rápido dizendo que esse pagamento seria aceito como pagamento integral pelos danos, e ao aceitá-lo, eu estaria liberada de toda e qualquer responsabilidade. Acredito que esse foi um contrato bem justo, pois era o acordo que já tínhamos feito por telefone, só que por escrito. Cheguei ao local que sugerimos como ponto de encontro, entreguei o dinheiro e ele assinou o contrato sem nem mesmo ler direito, e não quis a cópia. Isso me deixou desconfiada, mas eu simplesmente presumi que ele não se importava muito com isso, então apenas mandei a foto do contrato para ele e voltei para casa para dormir um pouco. Como você já pode imaginar, mais um maldito mês se passa e eu continuo vivendo minha vida tranquilamente, sem me preocupar com esse acidente de carro idiota. Bem, vou verificar minha correspondência e tem um aviso do advogado desse cara dizendo que ele está me processando por não pagar depois de destruir o carro dele. Isso me deixou furiosa, mas eu também sabia que tinha várias mensagens de texto e um contrato a meu favor. Ligo imediatamente para o Brent e ele bloqueia meu número. Felizmente, minha namorada trabalha para um advogado, então atualizo ele sobre a situação e ele diz que adoraria ajudar. Ele me informa que salvei minha pele ao fazer aquele contrato, pois qualquer contrato no valor de mais de $500 pode ser considerado válido em qualquer instância judicial no meu estado. Imediatamente, começo a trabalhar em minha vingança,
Lembro que do lado do carro desse cara tinha um logotipo da empresa e tirei fotos dos danos, então vou online e pesquiso no BBB para descobrir quem é o dono dessa empresa, pensando que certamente ele não poderia ser dono do negócio porque ele é um idiota. E estava errada. Esse cara é o dono da empresa e posso ver que ele tem cerca de 12 avaliações de 1 estrela, todas em disputa devido às suas práticas comerciais questionáveis, dizendo às pessoas que custará uma coisa e depois cobrando 4 vezes mais do que ele disse. Isso soa familiar? Lembra quando ele disse que a oficina poderia cobrar mais do que os originais $2.403? Isso mesmo, ele estava me processando por $10.000. 4 vezes mais do que a oficina disse que custaria. Inacreditável, ele estava tentando aplicar as mesmas táticas sorrateiras comigo. Meu advogado nota isso e vamos para o tribunal prontos para a guerra. Esse cara é um vigarista. Quando chegamos lá e nos instalamos, ele diz: "Você está pronta para me dar mais do dinheiro do papai?", com um sorriso. Acho que só porque sou jovem, dirijo uma caminhonete legal e posso pagar $2.500 LOL. O advogado dele se levanta e começa a inventar mentiras, dizendo que eu bati e fugi e que o Brent mal conseguiu tirar uma foto da minha placa, que eu tentei intimidá-lo para aceitar um acordo de apenas $2.500 quando os danos eram claramente maiores que isso. Havia buracos óbvios em sua história e ele realmente não tinha muito a dizer. Imagine o sorriso no meu rosto quando meu advogado apresenta as impressões das nossas mensagens de texto e a cópia física do contrato que foi assinado pelo Brent. O advogado dele fica pálido como um fantasma e parece doente. Depois de apresentar todas as provas, meu advogado apresenta uma pequena joia escondida, as impressões de todas as reclamações que encontramos no BBB e como ele estava fazendo a mesma coisa comigo. Isso foi o golpe final. O juiz disse que já tinha visto o suficiente. Ele pediu a Brent por quaisquer declarações finais e Brent disse: "E eu nem tenho mais os $2.500, posso simplesmente pegar isso de volta e tudo ficará bem", admitindo literalmente ao juiz que ele recebeu meu dinheiro e que sua história era apenas uma grande mentira. Achei que o advogado dele fosse estranho. Foi lindo. O juiz acabou decidindo a meu favor e ordenou que ele pagasse as minhas despesas legais, bem como danos e salários perdidos, porque eu tive que faltar ao trabalho para comparecer ao tribunal. A parte mais doce foi que, nesse dia em particular, minha equipe estava trabalhando em um emprego com um salário muito alto e eu era tecnicamente o primeiro a receber o pagamento antes de pagar os subcontratados, o que significa que eu deveria receber $475 por hora e toda essa confusão durou cerca de 5 horas. Ele acabou tendo que me pagar quase $5.000. Acho que nunca fiquei tão feliz na minha vida. Desculpe. Foi tão longo, mas eu realmente senti a necessidade de compartilhar. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Um saco de pregos. Eu sou um instalador de paredes secas, o que significa que eu me movimento bastante para o meu trabalho, já que a maior parte do trabalho que faço ocorre no final da maioria dos projetos. Isso significa que eu passo muito tempo alugando apartamentos e casas por períodos curtos, geralmente cerca de 6 meses de cada vez. Isso significou lidar com muitos senhorios ao longo dos anos, tanto bons quanto ruins. Quando se trata dos senhorios ruins, normalmente eu simplesmente me afasto e sigo em frente para o próximo trabalho, aceitando a perda do meu depósito e nunca mais usando os serviços deles se eu estiver trabalhando naquela área no futuro. Mas esse senhorio em particular me irritou tanto que eu não ia simplesmente deixar por isso mesmo. Consegui um grande trabalho em Londres, trabalhando no novo estádio de Wembley, então decidi procurar uma casa para alugar em vez de um apartamento, já que sabia que iria trabalhar lá por um tempo. Encontrei uma casa com preço razoável para Londres, para alugar de um proprietário particular em um jornal local. Liguei para ele e nos encontramos mais tarde naquele dia. A ele parecia ok, fomos ver a casa, paguei o depósito em dinheiro, e me mudei naquele fim de semana. Acabei ficando na casa por quase um ano sem problemas, sempre pagando o aluguel em sua conta bancária no prazo e resolvendo pequenos problemas da casa por conta própria, sem incomodá-lo. Até o momento da mudança, só falei com ele 2 vezes por telefone, depois que houve um problema com o aquecimento que eu não consegui consertar sozinho, e ele mandou um engenheiro no dia seguinte para consertar a caldeira. Quando o trabalho estava chegando ao fim, fui até a loja de penhores que ele era dono para informá-lo que eu estaria me mudando no próximo mês e para deixá-lo saber que eu estava disponível para ele inspecionar a casa antes da minha saída, para que eu pudesse receber de volta meu depósito quando devolvesse as chaves. Ele nunca apareceu enquanto eu estava lá para inspecionar a casa, então eu presumi que ele tinha passado e entrado enquanto eu estava no trabalho, já que eu tinha dito a ele que não tinha problema se ele fizesse isso, se necessário.
Então, no dia em que me mudei, fui até a loja e devolvi as chaves a ele, pedindo o meu depósito de volta. A resposta dele foi: em que depósito? O aluguel adiantado que eu te dei como depósito de segurança ao me mudar, respondi. Então ele me disse que estava retendo isso para cobrir o custo de reparar danos causados enquanto eu morava na propriedade. Eu respondi: que danos? Com os pequenos trabalhos e decorações que eu havia feito na casa, ela estava em um estado melhor agora do que quando eu a aluguei. A resposta dele foi se aproximar de mim e ficar bem perto do meu rosto, dizendo: você não vai receber de volta, então vá se... E então me empurrou, fazendo com que eu desse 3 passos para trás para evitar cair de bunda no chão. Agora, eu sou o que se pode chamar de tamanho e estrutura média, e esse senhorio era facilmente uns 10 centímetros mais alto do que eu, além de provavelmente ter passado um tempo na academia. A atitude mais sensata seria recuar e aceitar minha perda. Antes de eu ser um construtor, fui membro do exército britânico em um regimento chamado The Royal Green Jackets, e eles nos ensinaram que a melhor maneira de agir quando confrontado com agressão é enfrentá-la rapidamente com uma agressão muito mais violenta. Então, sem nem pensar, comecei a avançar com a intenção total de derrubar esse idiota rapidamente e dolorosamente. Depois do primeiro passo, um pensamento surgiu na minha cabeça como um raio, então parei e levei um momento para examinar a ideia por diferentes ângulos. Disse: ok, tchau para meu agora e senhorio e saí da loja. O que o senhorio não sabia era que eu tinha feito uma chave reserva da porta dos fundos quando morava na casa, e eu a tinha escondido na minha van caso algum dia perdesse as chaves e ainda precisasse entrar. Então, mais tarde naquela noite, entrei novamente na casa e decidi ficar por mais uma noite antes de sair de manhã para o meu próximo trabalho, que era na Escócia. Passei a última noite na casa, removendo cuidadosamente toda a madeira lá. Tirei as portas, removi rodapés, corrimãos, guarnições e assoalhos, tendo cuidado extremo de não danificar nada. Também desmontei completamente todos os armários da cozinha, retirei o piso de madeira e os carpetes. Em seguida, deixei tudo em pilhas arrumadas em cada cômodo. Na manhã seguinte, entrei na minha van e estava me preparando para iniciar minha viagem quando decidi esfregar um pouco mais de sal nas feridas do meu ex-senhorio. Então, parei na loja dele no caminho para fora de Londres, peguei um martelo, uma chave de fenda, um saco de pregos e uma caixa de parafusos de madeira que estavam no fundo da minha van e entrei na loja. Meu ex-senhorio não estava lá, provavelmente foi melhor assim, então deixei as ferramentas com sua assistente, que parecia confusa, e disse a ela para dizer ao chefe: você vai precisar disso, e saí dirigindo para o norte. Eu mantive meu celular desligado enquanto dirigia e algumas horas depois, enquanto comia algo em um posto de serviço perto de Nottingham, decidi ligá-lo novamente e fui recebido por uma sequência de mensagens de texto e alguns recados de voz bastante coloridos, que me fizeram rir sozinho. Edição, e eu respondi a uma das mensagens que ele me enviou. A mensagem dizia: você acha que é engraçado me deixar pregos e parafusos? Respondi: sim. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.